Olá pessoal, aqui é o hipnoterapeuta Silvio Costa e hoje vamos falar um pouquinho sobre suicídio e sobre falar de morte com crianças. Afinal de contas, estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E você já imaginou que lidar com a morte, para uma criança lidar com a morte, poderia se transformar no futuro numa ideação suicida? Pois é. E é isso que eu vou falar hoje. Esse foi um caso que aconteceu com a gente bem recente essa semana. Por isso que eu quis aproveitar e fazer esse vídeo, que vai ao ar no dia 11. Ocorre que as crianças têm uma visão muito material ainda do mundo. E aprender a lidar com a morte não é uma coisa tão simples. Às vezes, para a criança, dizer que virou uma estrelinha ou que ela está em outro local pode gerar uma confusão na cabeça dela. Ela pode imaginar desse jeito, que inclusive a pessoa poderia voltar, pois ela está ali, por que ela não pode voltar? Lidar com morte com criança é uma coisa muito difícil. Devemos falar sempre de maneira clara, simples, sem criar falsas expectativas e fazer com que ela pense que é um deslocamento fácil de lá para cá e daqui para lá. A experiência que nós tivemos foi de uma pessoa, uma cliente com ideação suicida, e que durante o processo terapêutico ela revela que ela queria morrer para encontrar o avô. Ela vem de uma família tóxica, um relacionamento bem difícil com os pais, e o avô era aquela pessoa que dava o amor, que dava o carinho, era a pessoa que ela se amparava. E aí, quando o avô morre, não souberam lidar com essa criança em termos de explicar para ela o que foi a morte do avô. E para ela passou a ser uma coisa muito simples. Quando sofria, quando era criança, ela procurava o avô. Só que já que o avô está em outro lugar, quando ela se tornou adulta, aliás, de repente até mesmo ainda quando criança, ela queria achar o avô e ela achava que morrendo ela poderia encontrar de novo o colo do avô. Graças a Deus, conseguimos chegar nessa situação, tudo isso foi retrabalhado e a ideação cessou. Mas observe como o trato com a morte com uma criança pode ser prejudicial na vida dela. Então, conversar com criança sobre morte tem que ser algo feito com muito jeito, sem muita história, sem muita pentáfora, sem contar que virou estrelinho, que está em tal lugar, ou que está no outro lugar. A princípio, vamos encarar a morte para a criança de uma forma física, porque a criança vê tudo muito de maneira física. A morte para a criança é apenas ausência. Ela identifica a morte como ausência. Então vamos trabalhar assim com ela. Não vamos dar a ela a impressão de que a pessoa que morreu vai voltar a qualquer momento, porque simplesmente está em outro lugar. Cuidado quando você fala de morte com sua criança. Você pode estar ajudando ela a criar um problema para o futuro. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Se você já pensou em alguma vez sobre isso, sobre ser um suicida, procure alguém para conversar. Conversar não faz mal a ninguém. Te espero no próximo vídeo. Um abraço.